Boa tarde. Após nós termos feito as correções, tá, da atividade do dia 29 da semana passada e da de matemática, também a correção de semana passada, nós estaremos fazendo agora uma revisão de ciências, a segunda revisão, tá bom? E essa revisão, nós vamos falar sobre matéria. Vamos lá. E o que é a matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tá? Que possui massa e volume. E ela tem as suas propriedades. Vamos ver quais são as suas propriedades. Vamos lá. Primeiro, massa é a quantidade de matéria que forma um corpo, tá? É determinada usando-se a balança. Para a gente saber a massa, a gente usa a balança. No caso, como você, às vezes, quando a sua mãe ou papai, alguém vai ao mercado, o nosso açougue fala assim, me dá um quilo de carne. Eles pegam a carne e vão pesar a balança, para gente saber qual é a massa daquilo ali, tá bom? Agora, exemplo de uma balança que eu botei, tá? Vamos ver agora volume. O que é o volume? Volume é o espaço ocupado pela matéria, tá? Achamos o volume de objeto utilizando, se você pegar, por exemplo, uma vasilha com água, tá? E colocar algum objeto dentro, o que vai acontecer? A água vai jorrar para fora da vasilha. Por quê? Porque a quantidade que vai sair da água da vasilha é o peso do objeto, tá? Se você encher o pote, transbordar. Quando entrar o objeto dentro do pote, ele vai transbordar. A quantidade que vai sair é mais ou menos a massa do objeto, tá? Nós temos aqui um copo, tá? Com água, que é o volume, ele está ocupando o lugar no copo. A água está ocupando. Então, para a gente poder medir, utilizamos geralmente o líquido, tá? Agora, impenetrabilidade é uma das propriedades gerais da matéria. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Por exemplo, nós temos aí dois exemplos, tá? Um homem dentro de uma banheira, tá? Tomando banho. Quando ele entra na banheira, o que vai acontecer? Tem a água, tá? E tem o corpo dele. O que acontece? Ele entra ali dentro. Se a banheira estiver muito cheia, vai transbordar, tá? Então ele não tem que encher a banheira até a boca para ele entrar, porque ele sabe que se ele fizer isso, vai transbordar. Então ele tem que botar uma quantidade que dê para ele ficar ali dentro, tá? Para não transbordar a banheira. E o exemplo ao lado nós temos assim, é uma experiência, se vocês quiserem fazer em casa, pode fazer, tá? É um vidro, uma espécie de um pote, tá? Com água, um copo com um papel em cima, dentro do copo. Então, o que ele fez? Ele pegou e virou o copo. Quando vira o copo, vai até o final, o que acontece? Entra um pouquinho só de água, ele não completa o copo, por causa do papel. Entendeu? Próxima. Condutibilidade térmica. Primeiro, o que é condutibilidade? Condutibilidade é o nome dado à propriedade que os materiais podem apresentar de conduzir o calor ou eletricidade, tá? E agora, condutibilidade térmica. Condutibilidade térmica é a propriedade de conduzir calor. Calor é uma forma de transformar a energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Vamos a esse exemplo. O que ele está fazendo nessa cena? Está mexendo a panela. O que acontece? Conforme vai mexendo, o calor ele vai até assim, vai esquentando. Sendo que a pessoa está usando que material para mexer isso? É uma madeira. A madeira não vai esquentar, então não vai deixar queimar a mão da pessoa.
entendeu? Porque se a pessoa colocar a mão direto na panela, vai queimar, tá? Então a madeira, ela não vai deixar queimar a mão da pessoa, tá? Então, e se fosse uma colher de metal, o que iria acontecer? Vamos pensar um pouco? Se a pessoa estivesse mexendo nessa panela com uma colher de metal, iria queimar a mão dela, tá? Agora vamos ver. Condutibilidade elétrica. Vocês podem observar que a lâmpada está acendendo, né? E o que seria essa condutibilidade elétrica? É a propriedade dos materiais de conduzir eletricidade. Os metais são exemplos de materiais condutores de eletricidade, ou seja, pode transmiti-lo rapidamente de um ponto ao outro, tá? Já o plástico, a madeira, a borracha são elementos materiais maus condutores de eletricidade e por esse motivo podem ser utilizados como isolantes elétricos, tá? Por exemplo, o cobre e o metal, muito utilizados para a fabricação de fios, condutores de eletricidade. O corpo humano, nosso corpo, tem capacidade de conduzir eletricidade. Por esse motivo, é preciso tomar muito cuidado com o uso de equipamentos elétricos para evitar acidentes e choques. Por esse motivo, porque o nosso corpo, ele produz eletricidade. Eu não sei se vocês já quando vocês brincavam no escorrega, eu já brinquei várias vezes, até depois de grande mesmo, eu brincava no escorrega e o meu cabelo, os fios levantavam. É a eletricidade, tá? Do corpo. E a água é um bom condutor de eletricidade também. Por esse motivo, não se deve manusear equipamentos elétricos com as mãos ou os pés molhados, para você não levar um choque. O choque elétrico acontece quando a passagem de energia elétrica pelo nosso corpo, tá? Então, nós também somos, o nosso corpo, ele conduz eletricidade, tá? Próximo ponto. Próxima propriedade, elasticidade. Quem não gosta de encher balões, que é a bexiga. Então, o que acontece? Essa propriedade tem a capacidade de alguns materiais terem sua forma alterada quando recebem uma força externa e retornarem à sua forma original, tá? Quando essa força é retirada. Vamos lá, observem aqui comigo, ó. Tá vendo aqui o elástico? Ó, tô esticando o elástico. Quando eu solto, eu continuo sendo elástico. Ó, tá vendo? Ó, vai e volta, vai e volta. Isso aqui se chama elasticidade, é um elástico, tá? Ó. Tá? Agora vamos ver nossos exemplos. A moça tá malhando. Quando ela malha, isso ali também é elástico, tá? Elasticidade. Próximo agora, comprexibilidade. O que seria essa comprexibilidade? É a propriedade que alguns materiais têm de reduzir seu volume quando submetidos a uma força externa. Em geral, os gases são os materiais com maior capacidade de serem comprimidos. Por exemplo, uma seringa. A seringa, se você, por exemplo, colocar só o dedo na frente da seringa e apertar, não vai ficar comprimido. Mas se você pegar e apertar a ponta da seringa, depois pressionar lá atrás, ele vai ficar com espaço. Vocês observam como é que ficaram as moléculas, tá? Enquanto há passagem de ar, as moléculas são todas separadas. Como pressionou o bico da seringa, então ficou o ar comprimido. Por isso que as moléculas são todas juntinhas, tá? Próxima propriedade. Densidade. Que seria essa densidade? Adoro comer pipoca. Se você pegar uma quantidade de milho e colocar numa vasilha, numa travessa, no recipiente, você colocando o milho ali, você vai ver que ele tem um peso. Depois que você pegar aquele mesmo milho e fazer a pipoca, você vai ver que é mais leve, tá? Então, a densidade, ela pode ser definida como relação entre a massa e o volume de um material, tá?
Porque a pipoca pronta, ela vai ter volume. Ela não vai ter tanto peso. Ela vai ter volume, a densidade que ela vai ter. Tá bom? Então, e só tem que tomar cuidado com uma coisa. Se você pegar uma quantidade de milho grande para fazer pipoca, sabe-se que o volume vai ser muito, muito, muito maior. A ponto do recipiente não dá para colocar toda a pipoca que você fez, tá? Agora, dureza. O que seria essa propriedade da dureza? A dureza é uma propriedade relacionada à resistência de um material, tá? Em ser desgastado. Por exemplo, se eu pegar um material e passar no outro, o que não houver, por exemplo, se eu pegar uma lixa, que é o nosso exemplo, e passar na unha, o que vai acontecer? Ela vai diminuir a nossa unha, tá? E o que acontecendo, se eu pegar um outro objeto, passar um no outro, o que não houver desgaste, o que não quebrar é a dureza. Apesar de que a lixa, conforme a gente vai usando, com o tempo ela vai desgastando, correto? Então a dureza, essa propriedade, nesse caso, o material que permanecer sem desgaste, ou seja, sem risco, será o mais duro, tá? Próximo agora. Solubilidade. Quem aqui já não fez aquele suco de pó? O suco Tang, aquele suco de pozinho. Solubilidade é quando você pega um líquido, a água, vamos supor assim, e pega uma outra substância para misturar. O sal, o açúcar, o pozinho do suco, tá? Isso é solubilidade, tá? É propriedade relacionada à capacidade de uma substância ser dissolvida em um líquido. No caso, o líquido foi, exemplo, o suco que eu dei o exemplo. Agora, magnetismo. Quem aqui não gosta de brincar com imã? Quem nunca brincou com imã? Às vezes o imã de geladeira da mamãe, você pega, vai lá, tira, coloca. Magnetismo. Vamos ver agora. Desde a antiguidade, alguns povos observaram que havia um tipo de pedra que atraía ferro. Essa pedra foi denominada magnética e suas propriedades são conhecidas como magnetismo. Os materiais que apresentam magnetismo são conhecidos como imãs, tá? Agora, olha só, observem aí na casa de vocês, vê se não tem algum material com imã. Na geladeira ou no armário, algum material com imã. Olha só, vamos lá. Esse aqui é um imã. Se você, por exemplo, pegar um imã e colocar num prego, ele vai puxar. Tanto é que os últimos anos, eles têm feito chave de fenda com a pontinha com imã. Para quando encostar no parafuso, para a pessoa tirar do aparelho, não se perder o parafuso como era. Então, essa tecnologia é uma tecnologia, entre aspas, mas é uma tecnologia. Já esse recurso, melhor dizendo, já é propício justamente para a pessoa não perder o parafuso. Então ela roda com a chave de fenda e o parafuso não cai, tá? Agora vamos lá. Mudando de assunto, vamos ver agora preservando os recursos do planeta. Preservando os recursos do planeta, as características apresentadas por um material são importantes para definir como ele pode ser utilizado na fabricação de determinados objetos. Vamos lá. Matéria-prima. Materiais retirados da natureza que podem ser usados ou transformados em objetos. Vamos estar vendo agora recursos naturais. E o que são recursos naturais? Os recursos naturais, eles podem ser renováveis e não renováveis, tá? Vamos ver por quê. Renováveis. Quando a própria natureza se encarrega de renová-los ou produzi-los, como o ar, a água, o solo, ou quando podem ser renovados pelo ser humano. Por exemplo, cultivando cultivo de plantas, tá? Eles são renováveis. E agora, os não renováveis.
não renováveis. Essa figura te lembra petróleo. Então vamos lá, são aqueles que não podem ser renovados ou que levariam milhares de anos, tá, nesse processo. O petróleo e os elementos necessários para a fabricação de metais são exemplos de recursos não renováveis. Agora vamos ver consumo consciente. Consumo consciente. O que seria esse consumo consciente? Os objetos que utilizamos, os alimentos que comemos, são recursos naturais ou são fabricados a partir deles. Então, nós devemos ter consciência ao utilizar um objeto ou o alimento, tá? E o que acontece? O que é sustentabilidade? Você já ouviu falar em sustentabilidade? Sim, porque é revisão, tá? Ser sustentável significa viver de acordo com a capacidade do planeta em renovar os recursos naturais, respeitando seus limites, de modo que não falte recurso para as gerações futuras. Vocês já ouviram falar os 5 R's? Reciclar, repensar, recusar, reduzir, reutilizar. Agora vamos ver os materiais recicláveis. O que é material reciclável? É todo resíduo descartado cuja transformação em um novo produto é possível, tá? Então vamos ver aqui. Observem. É todo um ciclo, tá vendo? Os papéis jogados no lixo, tá vendo? Eles vão pro lugar adequado, são trabalhados e se transformam aqui em papéis reutilizáveis. Nós vamos reutilizar esse papel e também tem crachá. Quando vamos a congresso, algumas coisas assim, os crachás, a maioria são com esse material, tá? A maioria utilizam esses materiais recicláveis justamente para colaborar com o nosso planeta, tá? Agora, nós temos atividade para copiar no caderno de ciências. As nossas avaliações já estão chegando. Estudem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a tia Patrícia. Um beijo grande e até a próxima aula.